Senhor presidente, senhores deputados, senhoras deputadas, nós todos acompanhamos, nos dias que antecederam os feriados da Páscoa, uma informação, deputado Chico, que de certa forma foi contraditória, mas mostrou um pouco do que está ocorrendo agora, nesse momento, com a Operação Lava Jato aqui no Paraná e no Brasil. A Operação Lava Jato, que chegou na sua 26ª fase, chamada, na Operação Lava Jato, chamada fase Xepa. Todo mundo sabe o que significa Xepa, fim de feira. E nessa Xepa foram feitas uma série de prisões, mas nos chamou a atenção que na sequência da operação, o dono ou um dos donos da empreiteira Odebrecht manifestou o seu interesse em fazer delação premiada, assim como a empresa em fazer também fazer junto com o Ministério Público, Polícia Federal, utilizar um instrumento para que ela também pudesse fazer uma delação. E o que chamou a atenção é que, segundo as informações que estão nos jornais, Gazeta do Povo, dia 24 de março de 2016, deputado Chico, a Operação Lava Jato dizia, ou manifestavam-se aqueles da Operação Lava Jato, que ela exigiria revelações sobre Lula para fechar delações da Odebrecht. Procuradores só aceitam a delação de Marcelo Odebrecht se der resultados sobre suposta participação do ex-presidente Lula. Nessa fase, número 26, saiu a lista, a famosa lista. Uma lista, em princípio, deputado Hélio, com cerca de 210 nomes, mas fala-se em 316 nomes, e que, segundo a colunista da Folha de São Paulo também, Mônica Bergamo, esse listão, segundo ela, atingiria, além de políticos, o Judiciário, Ministério Público, diplomacia e militares. Por isso, de tão explosiva, são palavras dela, a Operação Lava Jato, com esta lista, estaria caminhando, na verdade, para a Operação Abafa. E aí me chamou a atenção porque, ao mesmo tempo em que se divulgava 200 e tantos nomes, eu já vou passar, inclusive, de quais partidos são, porque é de todos os partidos, praticamente. Um dia depois, o juiz Sérgio Moro decretava que havia sigilo nessa lista. O que nos parece bastante contraditório é que primeiro você divulga, e divulga doações legais, com doações ilegais, e depois, um dia depois, o juiz Sérgio Moro decreta sigilo. Ora, é segredo de polichinelo. Decretar sigilo sobre algo que já foi publicado na internet é recuperar penas jogadas ao vento. É absolutamente impossível que esse sigilo seja algo para se levar em conta e se acreditar que é para ser sério. Por que eu falo isso? Tudo bem que há muitos nomes que devem ser apreciados pelo Superior Tribunal de Justiça, como já foi dito anteriormente, e que tem foro, inclusive, para isso. Mas o que a gente deduz disso? Ou esse processo foi feito para se testar o ministro da Justiça, quando dizia ele que se houvesse qualquer indício de vazamento, ele automaticamente substituiria a equipe de Curitiba, ou foi feito para isso, ou exige uma explicação melhor. Porque convenhamos, senhores deputados, senhoras deputadas, ninguém é ingênuo, ninguém é criança. Você decretar sigilo sobre algo que foi publicado na internet, que tem mais de 200 nomes, que cita partidos, a lista que saiu tem 16 políticos do DEM, 9 do PCdoB, 11 do PDT, 41 do PMDB,
48 do PSDB, 18 do PSB, 3 do PRB, aí tem PR, PPS, PPL, PP, PSD, PSL, PSOL, 76 do PT, PTB, PTC, PT do B, PTN, PV, 9 do PV, 1 da Rede, Solidariedade, sem partido e não identificados. Ora, pensar que é sigilo divulgar uma lista com essa quantidade de partidos e dizer que isso não é caminhar, depois do editorial da Folha de São Paulo, para uma operação, vamos chegar ao fim rapidamente porque está envolvendo mais gente do que é para envolver, é algo que precisa ser bem explicado. Porque vejam os senhores, do Paraná, a lista traz Beto Richa, Gleisi Hoffmann, Paulo Bernardo, Luciano Dutti, Gustavo Fruit, Ratinho Júnior, Ricardo Barros, Luiz Carlos Rauli, Márcia Lopes, Jorge Samek, PT de Curitiba e Lupion. Lupion, inclusive, colocado como PSDB, que não se sabe se é pai, se é o filho, riscado depois, não se sabe se isso é verdade ou não. Eu estou dizendo que tem na lista, deputado Hélio. Não estou dizendo que essa lista é verdadeira ou não, estou dizendo que tem na lista. Inclusive porque alguns nomes estão escritos à mão. Estão escritos à mão. Mas é surpreendente, deputado Romanelli, que uma lista está aqui, ó, está à mão. Esse é o segredo, né? Isso que está em segredo de justiça está na internet, está em todos os lugares, está no mundo inteiro. Quer dizer, não há como você ter segredo de algo que está no mundo. É bastante improvável que alguém acredite que isso aqui tem segredo de justiça. E eu fico me perguntando se com todos esses nomes, com todas essas pessoas, que ainda dizem, não são todos, aqui são 200 e qualquer coisa, mas tem 316. Se esta lista é divulgada para um recado dado aos senhores deputados e às senhoras deputadas que irão se pronunciar a respeito do impeachment da presidente Dilma, favorável ou contrário, para que encerrem rápido isso, façam o impeachment e termine rapidinho, ou se isso é para que todas estas pessoas sejam de fato investigadas. A verdade é que eu volto a dizer, a lista é pública. Infelizmente, a lista é pública. Com injustiças ou não, a lista é pública. E acho que há injustiças nela. Muita gente que está aqui, não acredito que tenha qualquer relação com a empreiteira Odebrecht. Mas é o que nós temos. E aí, eu também me pergunto, da mesma forma que nós repudiamos, deputado Maurício Requião, os nomes que estão nas listas aqui da Operação Publicano, da Operação Quadro Negro, eu acho que muita gente fica surpresa em ver seu nome aqui. É natural. Mas essa pergunta que a gente faz, se a 26ª fase, a tal Operação Lava Jato, que chega na Xepa, o nome da operação, fim de feira, é fim de feira mesmo? Espera lá. Se é fim de feira, nós queremos saber o que vai acontecer com o senhor Cunha, com a sua esposa, com a sua filha. O que vai acontecer com o 6 vezes denunciado Aécio Neves, que já nem música mais no Fantástico pede, porque já foram 6 vezes. Todos os partidos envolvidos. Claro que alguém vai dizer rapidamente, não, isso é coisa do PT, por isso querem envolver a todos e a todas. Mas para aqueles que têm a boca maior que o cérebro, é bom a gente lembrar, quem está dizendo isso é o Ministério Público Federal, não somos nós. Quem está dizendo isso é a Polícia Federal, não somos nós. Quem está dizendo que com base nestas informações, inclusive, o Congresso irá julgar ou não o impeachment da presidente Dilma, não somos nós, é o Congresso que vai decidir. Agora é preciso que se diga, eu posso não gostar de um monte de coisas do governo federal, deputado Pérez, um monte de coisa, e não gosto. Tenho motivos para não gostar de um monte de coisas que estão sendo feitas. Agora é preciso que nós tenhamos, e foi isso que os juristas aqui, na terça-feira, os professores da Universidade Federal, alguns dos mais renovados, professores da área de Direito do Brasil,
reafirmaram. Você não pode julgar alguém sem que haja uma culpa formada. Não pode ser porque não gosta, não pode ser porque acha, não pode ser porque supõe, não pode ser porque a popularidade é baixa, não pode ser porque o país está nas ruas, porque o país realmente está nas ruas, de um lado e de outro. Não pode ser porque o PT está nas ruas, porque não é o PT que está nas ruas, não. Se o PT tivesse 1,5 milhão de pessoas para estar nas ruas, certamente não estaria na situação, inclusive, de questionamento que está. Não é. Quem está nas ruas, de um lado ou de outro, defendendo as suas posições, são pessoas que têm entendimento diferente da situação. E nós entendemos hoje que não há, pelos critérios apresentados no pedido de impeachment que foi aceito pelo deputado Eduardo Cunha, não há a menor condição de se fazer o impeachment por aquela situação que seriam pedaladas fiscais. Se fizer lá, faz em mais 16 estados. Ou melhor, faz em 16 estados também. E daí? Vai fazer com o governador Richa aqui? Que o processo é exatamente o mesmo. Mudança do orçamento e adiantamento, inclusive, de pagamentos. Claro que não vai fazer. Óbvio que não vai fazer. Então, quando nós vemos as listas, as declarações, principalmente esta declaração da colunista Mônica Bergamo, nos preocupa que nós não estejamos entrando num caminho muito ruim para todos nós. Nós, desde o início, deputado Romanelli, temos dito que nós queremos que todas as apurações sejam feitas, absolutamente todas, comprovadas, e aqueles que tiverem responsabilidade, que respondam pelos seus atos. Não que sejam por suposições, por emoção, por vontade, que, aliás, nós temos visto muito por vontade as pessoas fazerem as coisas. Eu não vou repetir o que eu já falei na terça e na quarta-feira aqui, porque acho desnecessário, eu continuo dizendo que é preciso que se tenha paciência, deputado Scarnavaca. É preciso que se tenha paciência, é preciso que se tenha bom senso, é preciso que se respeitem as pessoas, independente da sua posição partidária. É preciso que nós tenhamos, neste momento, mais do que em qualquer outro, a clareza de que há atos que estão sendo praticados em nome da política e que não tem nada a ver com a política, tem sim a ver com banditismo. E, nesse caso, atos de rua, onde as pessoas são paradas e são xingadas pela sua roupa ou pela sua identificação no carro, essas pessoas têm que ser punidas conforme determina a lei. Não há outro caminho. A legislação tem uma punição específica para isso. Agora, quando nós pegamos este caso, como nós acabamos de relatar, e que eu não preciso ler os nomes de ninguém, fora do Paraná, eu fico aqui fazendo uma pergunta. Será que nós estamos diante da Operação Abafa? Será que nós estamos realmente diante, deputado Hélio, de uma grande operação que vai chegar numa grande pizza? Tomara que não. Tomara que não. Tomara que todas as pessoas que estão, os 316 que estão listados, sejam de fato investigados e, se tiverem responsabilidade, sejam punidos. Se não tiverem, tudo bem. Porque, volto a dizer, acho que há equívocos nessa lista. Acho que há pessoas que não têm absolutamente nada a ver com isso aqui. Agora, que de fato a Odebrecht vem e diz que quer fazer um acordo de leniência, porque tinha um departamento que fazia propina desde 1980, é preciso que se investigue. Se vai ser aqui, se vai ser em Brasília, se vai ser pelo Supremo Tribunal, se vai ser pelo Superior Tribunal de Justiça, não sei. Mas é preciso que se investigue. E que não fique só nessa empresa. Certamente outras empresas também fizeram um processo muito semelhante a esse. Como foi dito pelo deputado Romanelli, o problema não é o processo em si, o problema é como nós fazemos as campanhas políticas no Brasil. E aí não tem santo que possa vir, levantar do chão e bater asas, infelizmente. Por isso, senhor presidente, senhores deputados, eu espero que essa não seja uma lista definitiva, que seja uma lista inicial. Inicial no sentido de fato, nós temos revelado os 316 nomes, os 316 destinatários, se foi ou não foi legal, que não se suponha, mas que investigue e, quando comprovado, aí sim se coloque a público.
Porque fazer uma lista com 200 nomes num dia, Polícia Federal divulga, deputado Hélio, um dia depois, o próprio responsável, que é o juiz Sérgio Moro, diz que essa lista é segredo de justiça, depois que percorreu pela internet o mundo todo, é fazer duvidar da nossa inteligência. Aí não dá. Aí é a mesma coisa que depois de eu ter falado aqui, eu pedir ao senhor presidente, olha, retire tudo o que eu disse de tudo que está. Não dá, já foi dito, já está no mundo. Então, eu espero que mais do que secreta, essa lista seja pública, para que nós também, de forma pública, possamos ter a nossa opinião. Obrigado, senhor presidente e senhores deputados.